Eu chamo a tua atenção para nós meditarmos no texto do livro de Jonas, capítulo 1, do 1 ao 3. Vamos ao texto? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu contra mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O livro do profeta Jonas, ele é bem conhecido, porque esse livro ele contém um dos maiores milagres, né? Que é o fato de Jonas ser engolido pelo grande peixe. Mas vamos analisar esse texto que agora lemos. Vemos que Deus ele dá uma missão para o profeta Jonas de ir para a grande cidade de Nínive e clamar contra ela e pregar, porque esta cidade pecaminosa, o nível de pecado chegou a um ponto que subiu até a presença de Deus. E Deus envia o profeta lá. E o texto diz que Jonas, ele se dispôs, né? Deus fala assim, Jonas se dispõe, e ele de fato se dispôs. Porém, não para atender o chamado de Deus, mas ele se dispôs para fugir para Tarsis, né? E diz o texto que ele comprou uma passagem, embarcou no navio e para fugir da presença do Senhor. A grande pergunta é: será que alguém pode fugir da presença do Senhor? O texto diz assim, para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Será que alguém pode se escapar de Deus? Não, esse é algo que não é possível, não é possível. O Salmo 139 diz que Deus ele está em todo lugar. O salmista diz que é impossível fugir de Deus. É impossível fugir da presença de Deus. E ele vai dizer assim que se ele subisse aos céus, Deus está lá, porque o céu é a habitação de Deus. Se ele descesse às partes mais profundas da terra, Deus também está lá. Se ele fosse para leste ou para oeste, ou seja, em todo canto do universo, Deus está presente. Então nós podemos concluir que nós não podemos fugir da presença do Senhor. Por que Jonas quis fugir? Ele fugiu, né? Ele fugiu pela seguinte razão: porque ele tinha uma certa mágoa do povo ninivita. E ele sabia que Deus era misericordioso, né? Misericordioso. Porque quando ele sentou lá debaixo daquela borboreira e viu que Deus não ia destruir os ninivitas depois que ele pregou, ele falou: Senhor, é por isso que eu me levantei para fugir, né? Então, Jonas não queria a salvação desse povo. Tudo que Jonas queria era que esse povo fosse condenado. O que acontecia é que Jonas acalentava no seu coração uma mágoa do povo ninivita. E veja que Deus, ele chama esse profeta para fazer justamente aquilo que ele não queria fazer. Esse é um dos maiores desafios nossos, porque nós não pensamos como Deus pensa. Deus não pensa igual nós. Um dos meios pelo qual nós queremos fugir do chamado de Deus, porque nós achamos que fazer a vontade de Deus é seguir os nossos pensamentos. E não é. Muitas vezes Deus vai nos chamar para algo que nós não queremos fazer. Muitas vezes nós vamos se encontrar em lugar que nós não queríamos estar. Mas Deus chamou, Deus enviou, nós precisamos fazer. Outra coisa que nos impede muitas vezes de obedecer o chamado de Deus é que nós queremos que a nossa vontade seja feita, não a vontade de Deus. Pode ver que o nosso meigo Salvador nos ensinou na oração do Pai Nosso: seja feita
a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Mas hoje nós vemos muitas pessoas que querem que, não que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu, mas que a vontade dela seja feita nos céus, né? Então, ele quer, não, eu estou disposto a fazer a vontade de Deus, mas desde que seja do jeito que eu quero. Não é assim. O maior desafio nosso é morrermos para vivermos para Cristo, para fazer a vontade de Deus. Vejamos que Jonas teve dificuldade de cumprir esse chamado, porque ele queria que fosse feita a vontade dele. E qual era a vontade de Jonas? A vontade de Jonas era que Deus destruísse os ninivitas, que Deus enviasse fogo do céu e aniquilasse aquele povo, porque aquele povo era um povo pecador. Mas essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era salvar aquele povo, como de fato salvou, pela sua eterna misericórdia. Porque Deus é um Deus longânimo, Deus é um Deus compassivo e que se arrepende. Que quando a pessoa se abandona o seu pecado, quando a pessoa se humilha, Deus está disposto a perdoar. Nós vemos na continuação desse livro que Jonas, ele criou um sério transtorno para a sua vida pelo fato de desobedecer o chamado de Deus. Até porque ele tinha feito um juramento. Todo profeta tinha que fazer um juramento. Juramento. Quando o profeta ele era consagrado, ele tinha que fazer um juramento de ir aonde Deus enviasse e de falar o que Deus mandasse falar. Então, Jonas aqui, ele quebra esse juramento, porque Deus envia ele, Deus dá ordem para ele ir para Nínive, mas ele foge. E isso lhe criou sérios problemas seríssimos. Que Deus nos ajude a cumprirmos o mandado do Senhor. O que Deus nos mandar fazer, que possamos fazer. Muitas vezes isso vai, de repente, contrariar a nossa vontade. Muitas vezes nós vamos ter que ir a lugares que nós não gostaríamos de ir. Mas nós precisamos ter certeza que nós somos servos de Deus. Estamos aqui nessa terra para obedecer o chamado de Deus. E que coisas maravilhosas Deus fará através das nossas vidas se formos servos obedientes. E o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Atento para essa lição, atento para esse texto da palavra de Deus e que você possa cumprir a tua missão. Essa missão que Deus colocou nas tuas mãos, de ser uma pessoa abençoada por Deus, de ajudar pessoas, de estender a mão ao próximo. Eu não sei qual é a missão que Deus confiou às tuas mãos, mas que você possa cumprir integralmente. Que nós não venhamos fugir dessa missão, mas irmos até o fim com a graça de Deus, porque nós não estamos sozinhos, nós não precisamos temer, porque Deus está conosco, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos livra de todo o mal e é Ele que abre os caminhos para que possamos avançar com o propósito de glorificar o nome do nosso Deus maravilhoso. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pelo Teu grande amor de ter nos chamado e nos ter confiado uma missão maravilhosa. E que nós, ó Pai, possamos confiar em Ti. Que em momento algum, Senhor, possamos fugir do nosso chamado, mas cumprir ele para a glória do Teu nome. Abençoa essa pessoa, fortalece ela. Talvez ela esteja desanimada, pensando em desistir, mas o Senhor é poderoso para renovar as forças e levantar e usar essa pessoa para a glória do Teu nome. Eu peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Você que chegou até o final desse vídeo, eu quero convidar você para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e deixar aqui o seu comentário.